Olá! Nesta aula vamos tratar do segundo mecanismo de transferência de calor, que é a convecção. Primeiramente, vamos definir o que seria convecção. Convecção seria a troca de calor por meio da movimentação de um fluido ou parte dele. O que seria um fluido? Um fluido seria uma substância que, quando uma força é aplicada, ela se deforma continuamente, ou seja, ela não se quebra como um sólido. Portanto, podemos classificar os gases e os líquidos como fluidos. Trocando em miúdos, essa definição quer dizer que, diferentemente da condução, na qual a energia térmica ou o calor vai passando entre moléculas vizinhas, na convecção ele se dá devido à movimentação de um fluido. Ou seja, para a atmosfera, esse fluido seriam as massas de ar, o ar quente trocando com ar frio. Esse tipo de movimentação dá origem à chuva convectiva. O que seria essa chuva? Mais próximo à superfície, mais próximo ao nível do mar, o ar vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Chega um momento que ele sobe, se encontra com ar frio, resfria e chove. Existem dois tipos de convecção. As naturais, que temos como exemplo as chuvas convectivas. Uma dúvida que pode ter surgido é por que o ar quente sobe. O ar quente sobe porque ele é menos denso. Porque as moléculas precisam estar mais afastadas umas das outras, numa temperatura maior. Isso faz com que tenha menos massa em um determinado volume. Logo, ele tem uma tendência a subir. Um outro exemplo é a brisa do mar e a brisa terrestre, que vamos explicar no próximo slide. E um outro exemplo são as correntes nos oceanos. As correntes nos oceanos elas se devem principalmente à inércia da rotação da Terra, se deve também à diferença de densidade devido a diversas temperaturas, entre outros motivos. E também temos a convecção forçada. A convecção forçada ocorre quando o movimento do fluido se deve a uma bomba, por exemplo. Ela é de modo artificial. Para a convecção forçada, podemos citar o sangue, onde o coração faz o papel dessa bomba. Ele faz o sangue circular pelo corpo e o sangue tem uma função de homogeneizar a temperatura corporal. Ou seja, se tem uma área mais quente que outra, quando ele passa por essa área mais quente, ele absorve parte do calor dessa área, parte da energia dessa área, e transmite para uma área mais fria. Podemos citar também os radiadores, principalmente os radiadores do carro, que utilizam água como um fluido de troca de calor, mas pode ser também um aditivo, um líquido específico para o radiador. Os aquecedores e os refrigeradores de ar. Esses dois aqui, pelo menos para mim, foram muito importantes. Eles mostraram que o que se aprende na escola realmente é utilizado no dia a dia. Nós vimos, no caso das chuvas convectivas, que basicamente o ar quente sobe e o ar frio desce. Portanto, se nós quisermos refrigerar uma sala como um todo, temos que injetar um ar frio na parte de cima, que ele vai naturalmente descer. E aí, realmente é isso que ocorre. O ar-condicionado fica, se for bem uma instalação bem feita, vai ficar na parte de cima. Ao passo que, numa lareira, no Brasil fica um pouco estranho dar esse exemplo, mas no Sul acontece um pouco, e podemos citar os exemplos dos filmes, né? Então, geralmente uma lareira no filme fica no chão. Fica na sala, mas no chão. Para que isso? Para que o ar quente que é ejetado da lareira aqueça todo o recinto. Agora nós vamos ver um pouco da brisa do mar e a brisa terrestre. Vamos agora estudar a brisa do mar e a brisa terrestre. Temos aqui um desenho, muito bem feito com as ferramentas do Paint, que representa uma região costeira, onde aqui é o mar e aqui seria a terra. E que durante o dia está sendo incidido a radiação vindo do Sol. Como a Terra tem um calor específico menor que o mar, o ar que está sobre a Terra vai se aquecer mais rapidamente do que o ar que está sobre o mar. Ou seja, vamos criar aqui, vamos fazer uma minhoca aqui. Essa situação vermelha aqui seria o ar quente.
Pronto, aqui é o ar quente. Como nós vimos, o ar quente tende a subir, ou seja, esse ar quente vai subir. Essa é a primeiro evento, vamos dizer assim, o ar quente subindo. Depois que esse ar quente subir, será criada neste local uma zona de baixa pressão. Então, esse é o segundo evento. Se aqui é uma zona de baixa pressão, aqui é uma zona de alta pressão. São eventos concomitantes. Se um é baixo, outro é alto. Os movimentos de ar, os deslocamentos de ar, são sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Logo, criar-se-á um movimento, um deslocamento de ar nesta direção e sentido, do mar para a terra, justificando aí a nossa brisa do mar. Recapitulando, primeira situação, o raio do Sol incidiu sobre o mar e a terra. A terra tem um calor específico menor, ou seja, ela se aquece mais rapidamente e assim aquece o ar que está logo em cima dela, gerando esta nuvem vermelha de ar quente. Logo depois que esse ar se esquenta, ele sobe. A tendência do ar quente é subir, que é o nosso primeiro evento. Depois que esse ar quente subiu, criou-se uma zona de baixa pressão, porque tem menos ar naquela área, então tem uma pressão menor. Logo depois, gerou-se um movimento de ar, um deslocamento de ar da zona de alta pressão, que está sobre o mar, para uma zona de baixa pressão, que está sobre a terra, o que nós chamamos de brisa do mar. Já a brisa terrestre ocorre com o término da incidência dos raios solares. Com o término da incidência dos raios solares, a Terra se resfria mais rapidamente que o mar. Portanto, tem um ar quente sobre o mar. Da mesma forma que o anterior, esse ar quente sobe, nosso primeiro evento. Logo depois, gera-se uma zona de baixa pressão sobre o oceano e uma zona de alta pressão sobre a Terra, nosso evento 2. Gerado essas zonas de alta pressão e baixa pressão, gera-se uma brisa com essa direção e sentido, que é o nosso terceiro evento, que seria a brisa terrestre. Agora, vamos fazer algumas considerações acerca da convecção. A primeira é que é um problema muito complexo. E até existem fórmulas para alguns casos muito particulares, que nós não vamos ver. A segunda é que, apesar de ser um problema complexo, existem certas proporcionalidades que são importantes. Por exemplo, quanto maior a área da região, maior será o calor trocado por convecção, nosso QConv. Com essas duas observações, nós encerramos o estudo da convecção, um estudo muito mais informativo. Vamos agora à radiação.